Quando nós falamos de evangelho, o que isso significa para você? O que nós entendemos como evangelho? Evangelho, de uma forma bem resumida, significa boas novas, uma boa notícia. E que boa notícia é essa? Que nós estávamos condenados por conta do nosso pecado, por conta da natureza pecaminosa, natureza humana pecaminosa. O primeiro humano pecou e isso passou para todos os homens. E assim como por um homem entrou o pecado e passou para todos os homens, a boa nova é que Jesus, o Deus, ele desceu em forma de homem e como homem ele viveu sem pecado. Mas ele morreu. E por que ele morreu? Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Ele pegou o pecado que me condenava, tomou sobre si, morreu no meu lugar para me dar vida. Essa é a boa notícia. Eu estava condenado e agora não estou mais. Foi o justo pelo injusto. Aquele que não tinha pecado pelo pecador. O santo pelo profano. Ele morreu no meu e no seu lugar. E quando nós falamos de boas novas e começamos a entender essas boas novas, essa boa notícia de que Jesus morreu no meu e no seu lugar para nos tirar do pecado, para nos tirar a condenação, estávamos condenados às trevas e ele morreu no meu e no seu lugar para nos dar vida eterna, para nos inserir no seu reino de paz, no seu reino de luz. Mas será que Jesus morreu no meu e no seu lugar apenas para nos dar vida eterna? Apenas para nos levar a um lugar de paz e de luz? Talvez se fosse assim, a partir do momento que nós entendêssemos isso e convidasse Ele para viver nas nossas vidas, automaticamente Deus nos arrebataria dessa terra, nos tiraria dessa terra, porque Ele sabe que se continuássemos aqui, continuaríamos pecando. Mas não foi simplesmente para nos dar a vida eterna, para nos inserir no seu reino. O propósito de Deus, o propósito de Jesus é que nós passássemos a viver uma vida diferente aqui nessa terra. Usufruir dessa boa nova já aqui nessa terra. E não apenas simplesmente sermos levados aos céus, mas da mesma forma que nós fomos alcançados por esse amor, por essa salvação, por esse resgate, pelo pagamento dessa dívida. Nós tínhamos uma dívida porque estávamos em pecado, o salário do pecado é a morte. Não apenas para isso, mas que também nós pudéssemos compartilhar aquilo que nós recebemos com aqueles que estão ao nosso redor, porque muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas ainda continuam nos seus erros, nos seus pecados e não sabem que Jesus pagou o preço por elas. E por conta de não saberem, elas não aceitam esse valor sacrificial, não aceitam Jesus ser o Senhor das suas vidas, né, e continuam nas suas falhas. Jesus ainda nos deixou aqui para que nós pudéssemos compartilhar essas boas novas, o Evangelho, essa boa notícia com aqueles que estão ao nosso redor, família, amigos, no trabalho, na escola. Mas veja só, tem muitas pessoas que, mesmo sabendo disso, elas pegam para si essa boa nova e guardam. Não estão compartilhando. E a Bíblia é muito clara quando ela diz: de graça recebei, de graça dai. Tem um texto em Mateus, no capítulo 10, verso 8, diz assim: curai enfermos, expulsai demônios, limpai leprosos, de graça recebei, de graça dai. Através do Evangelho, através da boa nova de que Cristo nos tirou do pecado, nós passamos a ter uma nova vida. Uma vida agora trilhada e pautada nos princípios da palavra. E nós recebemos isso de graça. E da mesma forma que recebemos isso de graça, deveríamos compartilhar
isso também de graça. Mas muitas vezes estamos nos silenciando, estamos guardando para nós e continuamos nos achegando a Deus para ter mais benefícios, para receber mais coisas de Deus, para ganhar mais presentes de Deus, quando na verdade deveríamos compartilhar aquilo de maior valor que já recebemos, que é a salvação. Tem um texto na Bíblia também, no livro de Atos, capítulo 20, verso 35, que diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Às vezes continuamos indo nas nossas igrejas, continuamos indo até Deus para receber, mas não compartilhamos aquilo que já recebemos. O Evangelho, a Boa Nova, não nos faz superiores, melhores do que ninguém, só nos faz mais responsáveis. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Isso é tão verdade que tem várias passagens na Bíblia Sagrada que relata sobre pessoas que receberam essa dádiva de Jesus e elas saíram para compartilhar, porque elas estavam muito, muito felizes com aquilo que elas receberam. Estavam cheias, estavam em paz, sentiram o amor de Deus e elas não conseguiram guardar para si mesmas. E elas saíram para compartilhar. Tem um texto no livro de Marcos, no capítulo 5, que fala de um endemoniado de Gadara. Vivia nos sepulcros. Prendiam ele com cadeias, com corrente. Ele quebrava tudo porque ele estava endemoniado. E vivia se cortando, se machucando. Vivia nos sepulcros. Quando Jesus teve um encontro com aquele homem, Jesus expulsou os demônios, libertou ele daqueles demônios, daquela opressão. E agora ele pede para estar com Jesus. E Jesus fala assim: vai para os seus, anuncia o que foi que aconteceu com você. E ele vai e anuncia as boas novas na sua cidade. E lá fala, no texto fala em Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades que existiam ali nas redondezas, 10 comunidades, e ele anuncia para todos aquilo que Jesus fez por ele. Tal era a alegria daquele homem. Temos também o exemplo da mulher samaritana, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Teve um encontro com Jesus. Jesus foi profundo na alma dela. Ela foi liberta de algumas coisas que oprimiam ela. E a primeira coisa que ela fez foi ir na cidade, na cidade dela e convidar as pessoas, os samaritanos que estavam ali, para virem até Jesus. Trouxeram as pessoas aos pés de Jesus. E aquelas pessoas, o interessante é que elas falam assim: antes nós cremos nele pelos seus relatos, por aquilo que você falou, mas agora nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que ele está falando e nós temos a convicção de que ele é o Salvador do mundo. O que dizer de Pedro? Lá em Atos, no capítulo 2, quando entendeu aquilo que Jesus veio fazer, ele começa a propagar, proclamar as boas novas. E em uma pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. O que dizer de Filipe, que chega na cidade de Samaria, está lá em Atos, no capítulo 8, chega na cidade de Samaria, começa a proclamar o evangelho, limpar curar aqueles que estão enfermos, libertar os cativos e proclamar as boas novas de Cristo. As pessoas se convertem, a cidade de Samaria inteira se converte. O que dizer de Estevão? Estevão e Filipe, eles foram escolhidos para estar com os apóstolos entre setes de boa reputação, cheios do Espírito, cheios de fé. Estevão, em uma pregação, ele confronta os sábios ali e eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Ele começa a anunciar as boas novas, o Evangelho, a Cristo. E muitas pessoas creram, se converteram. Estevão estava tão convicto de que aquilo que ele falava era uma boa nova, era o Evangelho, que chegaram a apedrejá-lo. E ele tem uma reação incrível, como a reação de Jesus. Pai, não impute-lhes esses pecados. Eles não sabem o que estão fazendo. O que dizer de Paulo, que após ter o encontro com Cristo no caminho de Damasco,
Ele prega agora para reis, para imperadores, anuncia a palavra. E de quebra ele ainda escreve mais de 50% do que nós conhecemos como Novo Testamento. São pessoas que deram uma resposta àquilo que eles receberam. De graça eles receberam e de graça eles compartilharam. Pessoas que entenderam qual é o valor do Evangelho e por que Cristo os libertou, por que Cristo os salvou, para que eles pudessem compartilhar. Como Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 28, e de pregar o Evangelho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos, no capítulo 16, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Existe uma comissão, existe uma responsabilidade minha e sua. Não se trata apenas de recebermos as coisas que Deus tem para nós, de irmos até as nossas igrejas, aos nossos templos, irmos até aos pés de Jesus para recebermos, para ganhar algumas coisas dele, para ganharmos alguns presentinhos dele. Não, se trata da responsabilidade minha e sua, de um posicionamento, de compartilharmos aquilo que já recebemos e que vale mais do que qualquer presentinho, que é a nossa salvação, que é a vida eterna. O que você tem feito com aquilo que você tem recebido de Deus? E eu não estou falando de bênçãos, de presentinhos, bênçãos no sentido material. Estou falando da bênção maior espiritual, que foi a salvação, que foi Jesus ter morrido no meu e no seu lugar. O que estamos fazendo com isso? Qual a resposta que estamos dando para Deus? Qual a resposta que estamos dando para Jesus? Que nós vamos refletir nisso. Muitas vezes estamos falando muito das bênçãos que recebemos, mas não estamos das bênçãos materiais, bênçãos até emocionais, mas estamos esquecendo de compartilhar a mensagem completa. Cristo veio ao mundo, o Deus que se tornou homem para morrer no meu e no seu lugar. Como eu disse, isso não nos faz superiores a ninguém, melhores do que ninguém. Só nos faz mais responsáveis com essas boas novas. Recebemos as boas novas, também devemos compartilhar as boas novas. Pense nisso, reflita nisso. Você tem uma responsabilidade com o Evangelho. O que você tem feito com essa responsabilidade? Como diz uma determinada frase, fale pouco de você, não fale nada dos outros e fale muito de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Um abraço.